Alô, amigos, beleza? Tudo certo? Estamos de volta aqui na Threads para comentar mais sobre uma informação importante, sobre um caso muito importante nesse furacão, que é a renovação do Dudu. Jogador titular hoje do Atlético, tem contrato só até abril da próxima temporada. O Dudu ainda não chegou a um acordo para renovar com o Furacão, até onde a gente tinha ouvido a última vez em que a gente teve uma apuração maior sobre esse caso. Ainda restavam algumas coisas a serem resolvidas, principalmente em questão financeira, quando se fala de luva, quando se fala de detalhe financeiro do contrato. Ainda assim, a situação não andou por enquanto, tá? A situação ainda não é a melhor pro Atlético nesse momento. O Furacão tenta chegar a um acordo para renovar com o Dudu. Mas é uma situação meio complicada, né? Porque não há uma atualização. Quando perguntam ao Oder Hellmann em uma entrevista coletiva recente, depois da vitória contra o Vila Nova, ele fala, Dudu, direção. E aí ele fala, posso falar do Dudu no campo, o Dudu tá jogando muito bem no campo, testou como volante, foi um jogador que rendeu muito bem também. A questão nisso tudo ele fala, beleza, conversem com a direção. A gente contata a direção até diretamente aqui na Threads. E a direção não responde a gente. Aí vamos fazer o quê, né? A direção não dá uma entrevista, o Eduardo Freeland não fala sobre esse tipo de situação, tá na sala de imprensa toda hora. Tá na sala de imprensa assistindo as entrevistas coletivas a todo momento. Mas não senta ali pra falar, pra atualizar esse tipo de negócio. Então, cara, é uma situação que até a gente fica sem saber o que esperar. Porque o Atlético abriu um precedente. A situação do Cauã Moraes abriu um precedente muito ruim pro Atlético. E pasmem, gente. Agora, em setembro, o contrato do Dudu vai até abril da próxima temporada. Então agora em setembro ele pode assinar um pré-contrato a partir do dia 31. Ou seja, olha só que loucura. A gente tá numa contagem regressiva aqui para o Atlético poder perder o seu jogador adiantado e de graça. Um dos melhores jogadores da safra da base do clube. Então assim, cara, é uma situação muito complicada. O que tá acontecendo dentro dessa negociação? O Atlético não atualiza nada. A gente tenta chegar nas informações também, mas é algo guardado às 7 chaves lá dentro do clube. Então é uma situação muito complicada. E o Dudu é um titular do time hoje. E aí a gente fica naquela questão, a gente já discutiu muito aqui na Threads. O Dudu deveria continuar jogando, porque quanto mais ele joga e mais ele consegue mostrar bom futebol, mais ele aumenta o valor de mercado. Eu, se sou empresário do Dudu, tenho ele jogando como titular da equipe e tenho um contrato a ser renovado, eu espero, eu seguro. Porque, gente, é aquela coisa. Quanto mais ele mostrar, quanto mais futebol ele conseguir colocar, mais ele vai aumentar o valor. E mais eu, empresário, vou ganhar um valor. Mais o Dudu vai ganhar de salário, maior será a multa da renovação e talvez maior ainda seja o valor para uma possível saída. Ou mais um outro clube vai conseguir oferecer. Mais um Cruzeiro, um Atlético Mineiro, um Palmeiras, um Flamengo. Times que têm muito poder financeiro. Atlético Mineiro nem tanto, mas tudo bem, né? Mas a grande questão disso tudo é mais esses clubes de muito poderio financeiro no país olham para a situação e pensam, tá, esse menino é muito bom de bola. Eu posso tirar esse cara de graça a partir do próximo mês, assinando um pré-contrato. E aí eu vou no empresário, jogo uma luva enorme, vou no jogador, jogo um valor muito grande, e aí eu levo o jogador. Então, assim, é uma situação que fica perigosa para o Atlético nesse momento. Principalmente para o Dudu ser o titular do time. E aí fica essa questão. Acho que não dá pra gente ter o Dudu, a gente não pode olhar para o Dudu, o Atlético não pode olhar para o Dudu como titular nesse momento. Pela questão contratual. É muito ruim e lógico, no mundo ideal, a gente olha o campo e fala, cara, o campo diz que o Dudu tem que ser titular, então o Dudu tem que ser titular. E eu concordo plenamente com isso. Agora, o futebol não é só campo, né? O futebol é negócio, o futebol é business e o Atlético não pode, de novo, perder essa valência. Se o Dudu é titular hoje, e que acabou de começar a ser titular, faz 2 meses em que ele é um jogador de minutagem relevante desse time do Atlético, e mostra esse tipo de qualidade, imagina com ritmo, imagina com sequência, imagina 1 ano, 2 anos de profissional de fato, como um jogador de minutagem considerável. Cara, é um cara que tem um teto muito grande. É um jogador que tem um cognitivo muito alto. Então, perder o Dudu seria perder um dos melhores jogadores que estão no Atlético nesse momento, mas um dos caras que pode virar um dos melhores jogadores para o futuro também. E seria absolutamente amadorismo do Atlético perder o Dudu da maneira com que perdeu o Cauã Moraes nesse momento. Não digo que vai acontecer, tá? Não cravo que vai acontecer, obviamente não dá pra gente cravar isso. Agora, é uma situação que fica a cada dia que passa, a cada minuto que o Dudu entra em campo, é uma situação que fica cada vez mais perigosa para um Furacão, que tem um dos seus melhores jogadores na temporada, só com contrato até abril da próxima temporada, até o próximo ano, beleza?
Então fica essa situação. O que está acontecendo na renovação do Dudu? E por que o Atlético ainda não conseguiu esse acordo? Claro, a gente pode tentar especular aqui, tentar imaginar o que está acontecendo, mas é um Furacão que mostra mais uma vez falta de competência para acelerar uma negociação e poder ter o jogador no campo sem nenhuma preocupação. Beleza? Deixa o like, se não deixou o like, deixa o like é muito importante, tá aí, ó, se inscreve no canal, tem, ó, a Arena todo dia, tem 5 vídeos todo dia aqui na Threads também para atualizar todas as informações, todo o debate, toda a opinião sobre o Atlético nos temas mais relevantes e mais importantes, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!